Meu mano Kingsman tá tendo um desfecho pior do que a trilogia de filmes, né? Porque o primeiro é legalzíssimo, o segundo é até maneiro, mas o terceiro ele dá uma bambeada. Na verdade, eu nem vi o terceiro, né? Então, assim, porém, né, ele teve um fallout, um grupo aí de meninas gamer dentro do jogo Marvel Rivals, que é basicamente o lugar que todo mundo que jogava Overwatch migrou para, né, depois que o jogo morreu, basicamente. Porém, ocorreu aí um torneio de criadores de conteúdo para promover um novo campeão aí do Deadpool. E basicamente era um torneio onde todo mundo ia se jogar, ter chaves, eliminação e tudo mais. E cada um podia montar o seu time, era bem livre. E um desses jogadores, que na verdade foi um grupo seleto de 3 pessoas, que são os protagonistas aí da nossa história de hoje, que é o Kingsman, uma outra mina que é a Cici, uma outra mina que é a Zaza. São, né, os piores nicks aí que alguém podia pensar na vida. Eles estavam ali jogando o torneio e durante os treinamentos o Kingsman ele já estava reclamando porque a jogadora Zaza estava picando Black Widow e ela não estava performando bem. Por causa de 3 coisas. Primeiro, é uma campanha que exige habilidade, raciocínio rápido e mira, e ela estava jogando com 200 de ping. Então ele simplesmente dá a ideia, ele fala pro time dele para mudar a tática, porque o Kingsman ele quer muito ganhar esse torneio. Porque primeiro vale um dinheiro legal, né? $40 mil. E porque ele usa esse dinheiro que ele ganha para pagar as dívidas de faculdade, de universidade que ele tá fazendo. Após ele se sente um pouco exaltado, né? If we have Bucky, they are going to get shit on so hard. Well, I don't play Bucky, sir. Because I'm not swapping over Black Widow. Okay, then we lost the tournament. GG, go next. É o que tá dando certo agora e ele sabia que tava certo porque ele é simplesmente o jogador top 1. Mas eu vi alguma parada que ele era top 500 em todos os campeões do jogo. Pelo menos top 500, né? Em todos os campeões do jogo. E deu Kingsman depois de encarecidamente solicitar, né? Que eles fizessem a mudança de comp para seguir o meta que tá dando certo. As Asias se simplesmente cagam para a opinião dele, do simplesmente top 1 do mundo inteiro, né? Talvez até do Brasil. E elas continuam picando Black Widow, que depois eu dei uma pesquisada ali, aparentemente, no meta que ela tá agora, ela é o pior campeão disparado, porque ela tá muito fraca e quase ninguém pega também, porque é tão fraco que não dá nem vontade de jogar, nem graça também, né? Eles ganham o primeiro ponto, né, com o Kingsman fazendo um 18/2 aí, belíssimo, demonstrando toda a sua maestria com a Magic, que aparentemente é a principal dele. E a Zaza ela fica com outro KDA um tanto quanto difícil de defender. A dinâmica do Marvel Rivals, para quem nunca jogou, só de você estar ali nas redondezas de quando acontece um abate, você já ganha assistência. Então, para ela não ter ganhado nenhuma assistência ou não ter realizado pelo menos uma kill, ela possivelmente estava morta por trás do teclado ou ela não estava conectada. Só que quem tá do ladinho dele tá nessa porra dessa febre lá bubônica de querer ficar pegando a porra do o OTP, que é o mono, que isso é algo que acontece no LoL. De gente querer ficar jogando com o mesmo campeão todo santo dia. Só que nem no LoL, que é essa comunidade de merda, eles fazem uma coisa dessa. Porque quando você pega um mono, você coloca ele num cenário competitivo, e o cara que é o capitão barra IGL do time pede pra ele pica ali um Renekton, pica ali um Nasus. Ele vai e atende o pedido, né? Porque ele não tá querendo se divertir com o campeãozinho de conforto dele, ele tá querendo ganhar. E daí, normalmente ele segue o meta. Então, nem nessa comunidade amaldiçoada. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Nem nessa comunidade acontece isso. Então, realmente é algo que é fora da curva. E apesar dele estar meio exaltado, né? Ele ainda tá sendo respeitoso com elas.
E elas estão mandando ele basicamente calar a porra da boca. How do you not see the problem right now? First of all, it's dead ass Kingsman. Like, shut the fuck up. Okay, bro. E elas estão chamando ele de loser. Listen, you may not want the money, but I do, okay? I really want to win. I need money for college, I need money for everything. And I want to try my hardest to get the right composition. For real, bro. The next time turn up the topic, I will use you, bro. It's not happening this game. Aí após todo esse acontecimento, né, do primeiro jogo, ele acaba saindo e vai dar uma extravasada ali numa ranked ali pra realmente esfriar a cabeça, né? E pensar um pouco melhor sobre a situação. E quando ele volta, ele vê que ele simplesmente tá banido. Ele acaba ficando meio frustrado e leva essa frustração pro Twitter. Acaba caindo no TikTok, né? A rapaziada ali que acompanha o cenário começa a questionar sobre essa decisão e ela sempre tratando com muito sarcasmo, né? Toda a situação ali que aconteceu com ele, falando que ele é um cara que gastou mais de 20 anos da vida dele jogando jogos, que deve ser o motivo que ele não tem habilidades sociais, e que elas quicaram ele porque elas criam vibes melhores. He didn't get kicked because he wanted his teammate to swap off Widow. It was because of the way he went about it, the tone he took, and the fact that he continued it for over an hour after being asked multiple times to stop. It was making the team uncomfortable, we were all playing worse, we were distracted, and team morale was just decreasing, and it just was not effective. Após isso, né, de postar o vídeo, ela vai também no seu Twitter e posta outro pedido de desculpas gerado 90% ali de IA, colocando só uns termos ali para parecer que não é gerado por IA. E após esse pedido de desculpa e mequetrefe, né, todo mundo começou a cair matando em cima dela, né, com razão, desmentindo tudo que ela falou e trazendo uma nova informação de que um cara, um tal de Capilunk, que ela estava se referindo a Cap ali no meio do vídeo dela, que ele basicamente estava montando um dossiê desse cara em defesa da Zaza, que era a mina que estava jogando de Black Widow e que era a namorada dele. Jarvis, calcule para mim o que sobra para o Beto. Área 54, especial Fórmula Truck. Apoio, galera do Pênis Gola Alta.